Olá, tudo bem? Me chamo Paulo Henrique e hoje quero compartilhar com você mais um vídeo da parte de Deus que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 4, que nos diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus estava dando um direcionamento para Pedro. Jesus estava dando uma ordenança: Pedro, volta para o mar, lança a tua rede, segue o meu direcionamento, que com certeza você vai ser muito surpreendido. Querido, a Bíblia vai nos dizer que Pedro era um profissional da pesca. Pedro era um homem que sabia pescar muito bem. Isso era o que ele fazia de melhor. Ele era um profissional, ele era especialista na pescaria. Pedro, a pesca era a única fonte que Pedro tinha para sustentar a sua casa. A pescaria era a única fonte que Pedro tinha para sobreviver. Pedro pescava e ele sabia ali no Mar da Galileia onde estavam os pontos fortes e os pontos fracos. Ele sabia onde estavam os peixes e onde seriam os piores lugares para ele pescar. Então ele tinha ciência disso, ele conhecia o mar, ele sabia qual era o lugar que ele devia ir, com certeza ele iria encontrar peixe. O pescador não vai pescar para perder tempo, ele vai para voltar com resultado. E Pedro era esse tipo de homem. Pedro pescava e voltava com resultado, porque ele sabia, ele conhecia o mar, ele sabia o que ele fazia. Só que chegou um dia na vida de Pedro que foi totalmente diferente. Uma noite que Pedro viveu a ponto de Pedro não entender o porquê que aquela noite estava daquela forma. Ele tinha uma responsabilidade, a responsabilidade de Pedro era de levar para sua casa o sustento. Pedro era quem levava a provisão. Pedro, que era o cabeça, o sacerdote, o senhor da sua casa, ele tinha um trabalho e esse trabalho era sustentar os seus, era cuidar dos seus. E a pesca lhe favorecia isso. Só que aquela noite, infelizmente, Pedro não estava conseguindo pescar nada. O trabalho dele era 100% braçal, ele lançava a rede, puxava a rede. Só que quando ele puxava, ele só trazia lama e folha. O especial, aquilo que ele queria, ele não conseguia, que era peixe. A noite de Pedro não era uma noite produtiva, não estava frutífera. A noite de Pedro estava terrível. Nem Pedro estava entendendo que noite era aquela. Mas Pedro, ele não desiste, ele continua pescando, ele insiste pescando. Qualquer pescador, querido, sabe que quando passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele pega a rede dele, lava a rede dele e volta para casa, porque ele entende que na casa dele tem uma reserva, na casa dele tem um sustento, na casa dele ainda tem uma quantidade que dá para ele se manter. Então, não tem do que o pescador ficar muito tempo pescando, né? Deu 1 hora, 2 horas, viu que o mar não está para peixe, o que é que ele faz? Ele volta para casa. E Pedro tinha ciência disso, Pedro tinha conhecimento disso, só que ele não voltou para casa, ele insistiu, ele persistiu, ele continuou pescando. O problema de Pedro não é de ele insistir, não é de ele continuar pescando, porque ele sabia que o que ele tinha que fazer era continuar pescando, porque era da pesca que ele supria a necessidade da sua vida e da sua casa. Só que Pedro precisava entender uma coisa, que a confiança dele não tem que estar naquilo que ele tem habilidade, não tem que estar naquilo que ele sabe fazer. A confiança de Pedro tem que estar no Senhor Jesus. Não é errado você fazer aquilo que você sabe fazer. Não é errado você continuar insistindo naquilo que você sabe que você tem potencial para fazer. Mas o errado é quando a sua confiança está nas suas habilidades.
O errado é quando a sua confiança está no teu autoconhecimento. E esse era o problema de Pedro. Pedro não estava entendendo. Ele tinha que chegar e entender que a confiança que ele precisava depositar não era nas suas habilidades, não era no seu conhecimento, mas sim era no Senhor Jesus Cristo, que é o provedor de todas as coisas, porque é Ele que provê todas as coisas, é Ele que garante todas as coisas. Querido, a Bíblia fala que pela manhã Jesus aparece próximo a ele, né, junto com uma multidão que o seguia, e Jesus se aproxima de Pedro e pede o barco de Pedro emprestado. Pedro, me empresta o seu barco. E a Bíblia fala que Pedro empresta o barco para Jesus ministrar ao povo, para Jesus pregar ao povo. Quando Jesus termina de ministrar o coração do povo, Jesus se aproxima de Pedro e fala: Pedro, faz o seguinte, eu estou vendo você lavando a sua rede aí, eu quero te falar uma coisa. Volta para o mar. Volta para o mar. Mas Pedro fica espantado ao ouvir esse comando, esse direcionamento de Jesus. E ele fala para Jesus: Jesus, eu trabalhei a noite toda. Ele estava dizendo: Senhor, está vendo aqui esse mar? Eu conheço cada ponto. Eu sei onde estão os pontos fortes e os pontos fracos. Eu sei onde tem peixe e onde não tem peixe. Eu sei onde é o lugar onde eu devo pescar, onde eu devo lançar rede, e os lugares onde eu não devo. Eu conheço tudo aqui. Mas pela tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. Porque o Senhor manda, eu vou fazer isso que o Senhor está fazendo. A Bíblia fala que Pedro lançou a sua rede onde Jesus tinha direcionado. E quando ele lança a rede, ele fica surpreendido, ele fica impactado, ele fica tão maravilhado que ele chama Tiago, ele chama João para lhe ajudar. Por quê? Porque a rede tinha muito peixe e ele não conseguia conter aquilo sozinho. A Bíblia fala que quando eles colocam os peixes no barco, o barco quase afunda de tanta quantidade de peixes que estavam ali naquele barco. Pedro, quando contempla isso, Pedro, quando vê isso, ele vai diretamente para Jesus, ele se prostra e diz assim: afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou um homem pecador, eu não sou digno. Jesus estava querendo ensinar uma lição para Pedro. Jesus estava querendo mostrar para Pedro que a confiança que ele precisa não está naquilo que ele sabe, não está naquilo que ele pode, não está naquilo que ele tem habilidade. A confiança que ele precisa está em Cristo. A confiança que ele necessita está em Jesus. Ei, o que você precisa entender é que você sabe, você conhece, você entende, você tem habilidade, você tem capacidade, mas o que você precisa entender é que a sua confiança tem que estar naquele que é o garantidor de todas as coisas. A sua confiança tem que estar naquele que é fiel para cumprir. A sua confiança tem que estar naquele que te vê, que enxerga o profundo e o oculto do seu coração. Aquele que te conhece, aquele que te sonda por completo, aquele que te conhece por inteiro. O nome dele é Jesus de Nazaré. A sua confiança tem que estar em Deus. Acredita em Deus, confia em Deus, porque é dele que nós precisamos para vencer, para prosperar, para alcançar aquilo que o nosso coração deseja. Essa é a palavra que eu queria compartilhar para você. Guarda essa palavra na tábua do seu coração, compartilhe essa palavra, com certeza tem vidas precisando ser abençoadas através dessas palavras. Toma posse, creia, confie, porque é dele que virá tudo aquilo que você precisa. Não esquece de dar o like, não esquece de assinar o sininho também aí, tá? Dá uma força aí pro canal, para que a palavra do Senhor venha se propagar para muitas e muita gente, tá bom? Deus abençoe!